Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Com muita alegria, nós estamos então chegando ao final de mais um ano e estamos encerrando já o nosso estudo no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós estudaremos o capítulo 3, versos de 18 a 25. É muito bom, irmãos, a gente chegar ao fim do ano e perceber o quanto temos aprendido e mais ainda o quanto temos ainda a aprender do Senhor Jesus com a sua palavra, através da sua palavra. Quantas coisas, quantos propósitos, quanta mensagem de Deus para nós tivemos, nós recebemos dele através da sua palavra, dos irmãos que aqui falaram durante este ano. É meu desejo sincero que a palavra de Deus tenha achado lugar no coração de cada um dos irmãos e que o Espírito Santo de Deus frutifique aquilo que tem sido pregado aos corações dos irmãos. Que nós possamos estar cada vez mais buscando o entendimento, o conhecimento de Deus, aprender mais, desenvolver aquilo que estamos aprendendo, buscando cada vez mais viver aquilo que tem sido ensinado, aprendido e apreendido aqui nesses dias, nessas lições tão preciosas para nós. Colossenses capítulo 3, versos de 18 a 25 e capítulo 4, verso 1, são o tema do nosso estudo de hoje, a vida do novo homem. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Deus, como é bom aprender da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, eu tenho gratidão no coração, porque o Senhor cuidou de nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor se preocupa, Senhor, conosco e deixou para nos guiar, para nos instruir. Este livro, Senhor, que é tão precioso, essa narrativa, Senhor, que é sobre o Senhor, sobre Jesus Cristo, não, Senhor, sobre as pessoas que são faladas, Davi, Moisés ou Daniel, mas, Senhor, é uma história da redenção, é uma história, Senhor, do Teu propósito em nossas vidas, e, Senhor, uma narrativa que nos mostra como nós devemos andar e o que nós devemos fazer para viver vidas santas, para viver vidas, Senhor, que alegram o seu coração. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos um norte, algo que nos ensina, que nos orienta. Muito obrigada também porque o Senhor tem usado pessoas que outrora estudaram, se aprofundaram, para nos ajudar no entendimento da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor aqui em nossa igreja, que tem conduzido, Pai, esta igreja nos Teus caminhos, na direção que Tu queres que nós sigamos. Senhor, nós Te pedimos, nesta manhã, que a Tua palavra ache lugar em nossos corações. Esse assunto, Senhor, que nós vamos falar, que é tão precioso ao Teu coração. Vamos falar, Senhor, de relações humanas, vamos falar, Senhor, especialmente de relação nas famílias. Ó Pai, ache lugar no coração das pessoas para que a Tua palavra, Senhor, seja ouvida, entendida e praticada. Dá-nos sabedoria, Senhor. Põe, por favor, as palavras na minha boca. Que eu fale não de mim mesma, mas tudo, Senhor, que seja falado aqui nesta manhã, seja aquilo que Tu queres que o Teu povo ouça, escute e execute. Em nome de Cristo, Teu Filho, eu oro. Amém. Colossenses capítulo 3. Na minha Bíblia, na tradução que eu tenho aqui, existe um subtítulo aqui que chama Os Deveres da Família. Os irmãos vão se lembrar que quando estudamos a carta de Paulo aos Efésios, nós já falamos sobre isso aqui. Nós falamos sobre os deveres do marido, os deveres da esposa, os deveres dos filhos e os deveres dos servos. E este é um assunto, amados, tão importante para Deus, que não à toa
o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo escrevesse a uma outra igreja, tratando desse mesmo assunto, e que isto fosse colocado no cânon, no corpo de livros que chegaria até nós, os livros inspirados por Deus para o nosso crescimento espiritual. Não é à toa que nós temos essas regras de comportamento cristão, especialmente na família, não somente uma, mas 2 vezes citadas nas Escrituras. E nós vamos falar delas um pouco mais aqui nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versos 18 a 25, e o primeiro versículo do versículo 4. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A vida do novo homem, um tratado, não é? um manual, podemos dizer assim, de como nós devemos nos comportar em nossa vida familiar de forma especial. E aqui o apóstolo Paulo fala também aos servos e aos escravos. Não que o apóstolo Paulo seja um apologeta da escravidão, ele não defendia a escravidão, como nós já falamos quando estudamos o livro de Efésios nessa questão, mas o apóstolo Paulo está trazendo aqui a mudança pelo comportamento cristão. O apóstolo Paulo não se levantou para uma rebelião, não incitou os escravos a uma rebelião, mas entende-se que a partir do momento que servos, escravos e senhores vivessem vida cristã de verdade, a sociedade transformar-se-ia paulatinamente. Mas esta não é, então, a prioridade do nosso estudo aqui hoje. Nós vamos, na verdade, fazer uma analogia entre a forma como o apóstolo Paulo aconselha que os escravos e servos ajam naquele momento, a forma como nós hoje, trabalhadores, seja o servidor público, seja o trabalhador de CLT, deve se comportar então no seu ambiente de trabalho. Mas primeiro vamos falar dos princípios gerais que isto nos traz para as relações de uma forma geral. A Bíblia, amados e amadas, a Bíblia está pautada em uma série de princípios. Existem algumas coisas nas Escrituras que têm regras claras, não faça isso ou faça aquilo. Mas existem algumas coisas sobre as quais a Bíblia não fala. Por exemplo, é lícito ao crente assistir televisão. A Bíblia não diz é lícito ou não é, até mesmo porque naquela época não havia televisão. Mas existem princípios que regem o nosso comportamento em qualquer situação. E aí nós, como cristãos, vamos pegar esses princípios que a Bíblia traz e colocar. Vou assistir televisão ou não a partir desses princípios? Sim, posso assistir televisão, mas posso assistir todos os programas que a televisão traz, e aí eu vou, então, através dos princípios que a Bíblia traz, colocar essa questão diante de mim. Então, que princípios são esses? Que princípios nós podemos extrair desse texto para as relações interpessoais? Em primeiro lugar, Jesus Cristo nos deu um novo poder e um novo propósito. Um novo poder e um novo propósito. O versículo 17
de Colossenses 3 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, observe que tudo que nós podemos fazer em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo diz: sem mim, nada podeis fazer. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, disse: tudo posso naquele, ou seja, em Cristo, que me fortalece. Então, Cristo é o nosso poder. E, para além de ser o poder, ele nos dá um propósito. O versículo 17 diz: faça em nome de Jesus, dando graças a ele. 1 Coríntios 10, 31, tudo quanto fizerdes em palavra ou ação, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Não é? Então, tudo que nós fizermos na nossa existência, deve ter como pensamento último, como propósito último, a glória de Deus. E quando quando a Bíblia fala em fazer algo para a glória de Deus, amados, não significa cantar ou ler a Bíblia somente, mas significa que no meu andar, no meu falar, no meu deitar, no meu levantar, as minhas ações precisam refletir Cristo. As minhas ações devem ser honestas, as minhas ações precisam espelhar fidelidade, sinceridade. E assim eu estarei então refletindo Cristo na minha vida, eu estarei glorificando a Cristo. Então esse é o primeiro princípio geral. Temos um novo poder em Cristo que nos dá um novo propósito. Continuando a falar sobre os princípios gerais para as relações interpessoais. O segundo princípio é que Cristo nos oferece um novo modelo. Cristo nos oferece um novo modelo. Em Efésios capítulo 5, verso 21, nós temos: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 13, nos versos de 13 a 17, nós temos a história de como Jesus Cristo exerceu a humildade. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, qual é o modelo de Cristo, meus amados irmãos? Qual é o novo modelo que Cristo nos dá? O modelo que Cristo nos dá é o modelo da humildade. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo, ele é como se ele estivesse fazendo uma introdução para depois dizer: mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. A ideia aqui, amados, é que há uma equidade, há uma igualdade em que ambas as partes vão agir com humildade, com sabedoria, buscando o interesse, não o próprio interesse, mas o interesse do outro que está ao seu lado. É esse o novo modelo. Tem um ditado popular que diz assim: Mateus primeiro os teus. Para o crente é primeiro o teu, né? Primeiro o teu. É você dar prioridade ao outro. Nas relações humanas em que o modelo de Cristo está presente, é o modelo da alteridade. É o modelo em que eu penso primeiro no outro e depois em mim. É essa a ideia do exemplo da humildade que Cristo traz para nós. O terceiro princípio: Cristo nos oferece uma nova ética. O terceiro princípio: Cristo nos oferece uma nova ética.
Nessa nova ética, há privilégios e responsabilidades para todos. Ninguém é maior do que ninguém. Diante de Deus, todos são iguais. As obrigações são mútuas. Se os irmãos forem ler com bastante diligência o texto que nós já lemos aqui uma vez, então estamos lendo aos poucos, os irmãos perceberão que há obrigações de ambos os lados. Há obrigação para a esposa, há obrigação para o marido, há obrigação para os filhos, há obrigação para os pais, há obrigação para os servos, há obrigação para os senhores. Não é um tem privilégio e o outro tem deveres. Não é um oprimido e o outro opressor. Não. Na ética de Cristo isso não existe. Na ética de Cristo há privilégios e responsabilidades para todos. As obrigações são mútuas. E o quarto princípio é que Cristo nos oferece uma nova motivação. No versículo 18, os irmãos podem ver: esposas sede submissas ao próprio marido, e isso que eu quero chamar a atenção, como convém no Senhor. No versículo 20, os irmãos leem: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. No versículo 22, temendo ao Senhor. No versículo 22 diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, a nova motivação que existe aqui para nós, irmãos, é o Senhor. Essa é a motivação do servo de Deus, fazer tudo para a glória de Deus. A motivação é fazer como fez o Senhor. A motivação é ser grato diante do Senhor. A motivação é temendo ao Senhor. Então, recapitulando, os 4 princípios para as relações sociais, para as nossas relações. Primeiro, nós temos um novo poder em Cristo que nos dá um novo propósito. Segundo, Cristo nos oferece um novo modelo. Terceiro, Cristo nos oferece uma nova ética. E por último, Cristo nos oferece uma nova motivação. Agora nós queremos falar de princípios específicos trazidos então por essa passagem de Colossenses 3, de 18 a 25. Princípios específicos para as relações entre cônjuges, para as relações entre pais e filhos e para as relações entre patrões e empregados, como nós faremos então a analogia. Primeiro princípio para a relação conjugal. Número 1, versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Irmãos, esse é um tema um pouco polêmico em pleno século 21, quando a gente fala e reitera a necessidade de que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Num tempo em que o feminismo, a terceira onda do feminismo está em alta, um tempo em que as mulheres clamam meu corpo, minhas regras, um tempo em que as mulheres buscam de uma forma, às vezes, antitética à palavra de Deus, ter direitos iguais aos direitos do homem. Nós vimos aqui com a palavra de Deus e dizemos: mulheres, sede submissas aos próprios maridos. Mas eu entendo que muitas vezes a polêmica gerada por essa afirmação de ser submissa é pela falta de entendimento do que seja então ser submissa. Quando a Bíblia diz que nós mulheres precisamos ser submissas aos nossos maridos, não está falando que a mulher é inferior ao homem, que o homem é melhor do que a mulher, que Deus prefere o homem em detrimento da mulher, ou que Deus deu mais privilégio ao homem do que à mulher. Muito pelo contrário, Deus está dizendo: olha, mulher, você tem um papel importante na estrutura dessa célula, que é a célula familiar que eu criei. Você tem um papel muito importante, mas é o seu papel. E o papel do homem é diferente do seu. Então, é isso que nós mulheres precisamos ter claro. Quando Deus diz mulher, sede submissa a seu marido, Ele não está nos dizendo que somos inferiores e também Ele não está dizendo que essa submissão deve ser integral e absoluta, mas ser submissa somente naquilo que
não vai de encontro à palavra do Senhor, naquilo que não é contrário ao Senhor, porque diz: sede submissas como convém no Senhor. Isso também não nos coloca como menos capacitadas ou menos inteligentes do que os homens. Pelo contrário, ele nos coloca num lugar de honra. Porque logo depois ele vai dizer aos homens: homens, maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Então, quando Deus diz para nós, mulheres, que devemos ser submissas aos nossos maridos, é numa relação, uma relação de acordo com a vontade de Deus. Será muito fácil para a mulher ser submissa e obedecer a Deus quando o seu marido obedecer também ao Senhor e fizer aquilo que Deus quer dele, que é amar a sua esposa. Vamos pensar, irmãos, nós estamos aqui a Bíblia era numa época em que mulheres, filhos e servos não tinham valor algum. Escravos, crianças e mulheres eram posse dos homens, né? Eles eram como objetos, né? Seres viventes que não tinham vontade nenhuma. E quando Deus aqui está dizendo ao homem, que era o senhor daquela casa, naquela sociedade, pleno de direitos, e Deus diz: olhe, ame a sua mulher, não a trate com amargura, isso é uma mudança radical na sociedade. Ele está dizendo: a mulher tem direitos também. Ela é um ser, ela é igual a você diante de mim. Paulo aqui está reiterando o que ele vem ensinando às igrejas, de que em Deus somos todos iguais. É uma mudança na forma de enxergar o mundo naquela sociedade para quem Paulo estava escrevendo. Então, o mandato de ser submisso é uma ordem divina. É uma atitude, irmãos, que é espiritual. Não é fácil, não é fácil. Mas é como qualquer outro papel que nós exercemos diante de Deus. Quando Ele nos dá o modelo. Lembram que Jesus Cristo deu o modelo? Será que era fácil para Jesus Cristo, Ele sendo o próprio Deus, se humilhar diante de Deus, do Deus Pai, e vir a esse mundo? Se Jesus Cristo pode fazer isso, por que nós não podemos? Não são coisas que Deus está dizendo assim: é uma coisa simples de ser feita, você só precisa fazer. Não, mas exige de nós, em primeiro lugar, submissão a Deus. Nós jamais conseguiremos fazer aquilo que Deus quer de nós se não formos, em primeiro lugar, submissas a Ele. Quando um casamento, uma relação conjugal está diante do Pai, está no modelo integral que o Pai quer, que Deus quer, haverá, antes de tudo, amor entre os cônjuges. E onde há amor, as coisas vão se ajustando. Haverá diálogo, haverá comunhão entre essas pessoas, haverá conhecimento um do outro, e então ficará mais fácil para ambos, para ele amar como Cristo amou a igreja, para ela submeter-se então e colocar-se no papel que Deus tem dado para a mulher. E por fim, nós temos que ter em conta que submissão não é subjugação. Os homens precisam entender que o que o apóstolo Paulo nos aconselha aqui, como mulheres, a viver, não é uma posição de escravidão no lar, não é uma posição de servas dos maridos, não é uma posição de empregadas domésticas, mas iguais na relação diante de Deus e colocando-nos no nosso papel, não de sacerdote do lar, que é o papel dele, mas um papel de quem está sendo, então, ministrado no lar, assim como também os filhos o estarão. O marido, então, é um líder amoroso. O marido deve ser, então, esse líder amoroso para a mulher que será submissa. O homem e a mulher, eles são interdependentes. Ele não é superior a ela, assim como ela não é superior a ele. Ele não é melhor do que ela, assim como ela não é melhor do que ele, mas, pelo contrário, são
interdependentes, um depende do outro. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Que interessante, né, irmãos? Somos interdependentes. Ninguém é melhor do que o outro. Um é dependente do outro. E aí o Senhor diz assim, o segundo princípio da relação conjugal é: maridos, amai vossas mulheres. O marido ser um líder amoroso. Esse amor que Paulo se refere aqui, irmãos, é o amor ágape. O amor que está descrito em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Capítulo 13, versículo 4 de 1 Coríntios diz: o amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É esse amor aí que Deus, através do apóstolo Paulo, está nos dizendo que o marido precisa ter para a sua mulher. O amor que é o mesmo amor com o qual Deus nos amou, ao ponto de enviar o seu Filho por nós. É o mesmo amor com que Cristo nos amou, ao ponto de dar a sua própria vida na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores. Então, esse mandamento de Deus, esse princípio, melhor dizendo, para o relacionamento conjugal, que é um marido ser um líder amoroso, o marido amar a sua esposa, é, em primeiro lugar, um mandamento de Deus. E aqui, meus amados irmãos, já se derruba a ideia de que o amor não se controla. Isso serve para homens, assim como para mulheres também. Se é um mandado, se Deus está mandando, né? Se é uma ordem, ame sua mulher. Como tem outras ordens também que a Bíblia nos dá em relação ao amor. Ame os seus inimigos, ame aos que vos perseguem. Se é uma ordem que o Senhor Jesus está nos dando, então é porque é algo que é uma ação possível de ser controlada e não algo que é sem controle, um sentimento, uma emoção que nós não podemos controlar. Então o amor é um mandamento de Deus. Em segundo lugar, o amor do marido para a mulher, ele deve ser sem agressões, sejam elas com palavras ou atitudes. O versículo 19 de Colossenses 3 diz assim: amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Não a trateis com amargura. Essa tradução aí da palavra amargura talvez fosse melhor traduzida por pare de ser amargo. Não tenha hábito de ser amargo. O marido não deve ser áspero com a sua esposa e nem guardar rancor contra ela. Nem com palavras, nem com ações. Difícil, maridos? Pode ser, mas não é impossível. É o exercício da gentileza, é o exercício da amabilidade, é o exercício da afeição que vai levar ao aperfeiçoamento. Então, maridos, amem as suas mulheres. E aí, como dizem em Efésios, como Cristo amou a igreja. Você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa? Então, está amando como Cristo amou a igreja. Princípios nas relações para pais e filhos. Primeiro vamos falar sobre os princípios para os filhos. Versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Em tudo. O primeiro princípio que nós temos aí para os filhos é: sejam obedientes aos vossos pais. Em tudo
obedecei a vossos pais. A desobediência aos pais tem sido uma característica do mundo atual. Infelizmente, uma característica negativa no mundo atual. Os jovens, os adolescentes, as crianças não querem mais obedecer aos seus pais. Às vezes até por culpa dos próprios pais hoje em dia, né? Essa nova onda, né, de a criança precisa ser autônoma, estão confundindo um pouco a autonomia com rebeldia. E isso é um retrato do desequilíbrio das famílias hoje, que tem se refletido também na nossa sociedade. Isso é um reflexo do que tem acontecido com o ser humano. Em Romanos capítulo 1, os versos 29 em diante, fala do tipo de homens, né, que se afastam de Deus, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, a desobediência aos pais está listada, está nessa lista de pecados, de marcas aqui, daqueles que foram entregues aos seus próprios desejos, aos seus próprios sentimentos, daquele que foi entregue à sua própria imundícia pela concupiscência do seu coração, porque rejeitaram a Deus. Então, amado, você está criando filhos para a glória de Deus. O primeiro princípio é que seus filhos precisam ser obedientes. Jovem, você está ouvindo essa palavra hoje, você precisa ser obediente aos pais. Adolescente, criança, é um princípio muito importante, o princípio da obediência. A obediência é uma obediência abrangente, é uma obediência que abrange todos os aspectos da vida. Não é só no que comer ou beber, mas em todos os aspectos da vida. Aquele que obedece em A e desobedece em B, não está fazendo como Deus lhe ordena, como deve ser feito. A obediência só é obediência quando ela é completa. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Retrato dos últimos tempos. E nesta lista, mais uma vez, os desobedientes aos pais. A obediência, como eu já falei, ela precisa ser abrangente, ela precisa ser em todas as áreas e em todos os aspectos da vida da gente. Em segundo lugar, a obediência a Deus, a obediência aos pais, ela é agradável a Deus. Ela é algo que alegra o coração de Deus. Ela é, como diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, tem em si promessas. Promessa de longevidade. É o único mandamento com promessa, é o mandamento da obediência aos pais. Então, filhos, obedecei a vossos pais. Princípio para a relação de pais e filhos, agora no aspecto dos pais. Versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Pais, não irriteis os vossos filhos. Irmãos, quando é que nós pais irritamos os nossos filhos? É só quando a gente brinca com eles, às vezes nós, lá em casa eu costumo dizer, né? A gente pirraça a criança, às vezes fazendo uma brincadeira que a criança não quer brincar e a gente insiste na brincadeira. Mas não é nem disso que a Bíblia está falando aqui nesse momento. Não é da pirraça que a gente faz consciente e aleatoriamente. O que a Bíblia está falando aqui
são de coisas mais sutis. Por exemplo, quando é que nós irritamos os nossos filhos? Quando nós somos incoerentes. Damos uma ordem aqui e amanhã damos uma outra ordem diferente para a mesma situação. Quando disciplinamos hoje por um motivo e amanhã não disciplinamos pelo mesmo motivo ou o contrário. Especialmente com crianças menores, isso confunde o coração, a mente da criança e traz irritação. Ou uma incoerência às vezes muito comum, quando nós dizemos uma coisa e fazemos outra completamente diferente. Quando a gente diz, olhe, não minta para mim. E aí, aquele clássico exemplo, alguém liga para nós, hoje em dia com celular, né, mais fácil, você vê o celular e diz que não vai atender porque não quer que a pessoa saiba que você está em casa. Ou quando alguém chega e diga que eu não estou, diga que eu estou dormindo. Então, a criança percebe, o adolescente mais ainda, percebe a sua incoerência. Outra forma que nós podemos, como pais, irritar os nossos filhos é quando nós não somos claros nas regras ou nas instruções. Pais, nós precisamos ter consciência da capacidade das crianças para nos entender ou não. Precisamos dar as nossas regras, as nossas instruções, os ensinamentos de acordo com a idade da criança, com a sua capacidade cognitiva, com aquilo que ela pode ou não fazer e entender. Não podemos tratar uma criança de 3 anos como um adolescente de 15. As nossas instruções precisam ser claras na linguagem da criança de 3 e precisa ser clara na linguagem do adolescente de 15. Então, nós podemos irritar os nossos filhos quando não os instruímos de forma clara, quando as nossas regras não são suficientemente claras para que eles as entendam. Nós podemos irritar os nossos filhos quando não permitimos que haja diálogo, quando não conversamos com eles, quando dizemos é isso porque sim, é assim porque eu estou mandando. Quem é o pai aqui sou eu, quem é a mãe aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Não há tempo mais para respostas como essas. Precisamos dialogar. Você precisa convencer seu filho e sua filha que aquilo que estamos fazendo é para o seu bem à luz da Bíblia. Irritamos os nossos filhos quando há injustiça ou excesso de punição. Novamente, a disciplina é necessária, mas precisamos pensar se a disciplina que estamos dando é na medida correta, é na medida adequada para a infração cometida. Em primeiro lugar, precisamos pensar se aquilo que a gente está disciplinando foi antes ensinado, se houve um ensino naquele sentido. Não pode haver disciplina se não foi previamente ensinado que aquilo não deve, que tal ato não deveria ser feito. Então, irmãos, o ensino precede a disciplina. Precisamos ter coerência no nosso comportamento para com os nossos filhos. Outra coisa que realmente traz muita irritação para os nossos filhos é quando nós não temos tempo para eles. Fazemos 1000 coisas. Trabalhamos das 5 da manhã às 10 da noite. E nos finais de semana estamos trabalhando também. E nunca temos tempo para os nossos filhos. Eu, há uns anos atrás, trabalhei numa escola, tinha uma criança nessa escola, uma criança mesmo, ele tinha uns 6, 7 anos. E essa criança só via seus pais no fim de semana. Eles moravam na mesma casa, mas ele só via os pais nos fins de semana. Porque quando ele acordava de manhã, os pais já tinham saído. Quando ele ia dormir à noite, os pais ainda não tinham chegado. Todos os dias da semana era desse jeito. Que tempo temos com os nossos filhos? Tempo de qualidade é muito importante. Não faça comparação entre os seus filhos. Eu sei, adultos, eu criei também 3 filhas, eu sei que é difícil.
Eu sei que às vezes a nossa tendência é comparar, e mesmo quando não temos mais de um filho, comparamos com o primo, com o vizinho, com quem foi. Mas não há coisa que irrite mais uma criança, um adolescente, um jovem, do que ser comparado com outra pessoa. Então, não faça comparações. Se você for comparar, compare com Jesus Cristo. O seu padrão, a Bíblia. Comparação na Bíblia. Cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem seu tempo, seu modo de viver. Se ele precisa ser comparado com o padrão estabelecido em família, precisa ser comparado com o padrão estabelecido por Cristo nas Escrituras, por Deus nas Escrituras e ponto, com mais ninguém. Algo que pode trazer imensa tristeza e irritabilidade ao coração das crianças e adolescentes é o conflito entre pai e mãe na maneira de agir. E, irmãos, isso pode trazer problemas para o casal, porque como Satanás é astuto, ele mostra à criança onde os pais discordam e é ali que ele vai agir, trazendo então um conflito para a própria relação. Então aí a gente já vai para outro problema, que são as brigas constantes entre os pais. Evite discussões sobre a criança ou que não seja sobre os filhos, né, na presença dos filhos. Nossos diálogos, sejam eles mais acalorados ou não, devem ser feitos fora da presença dos nossos filhos, para que eles não precisem tomar partido de um ou de outro. Afinal de contas, eles são filhos de ambos. E por incrível que pareça, uma outra questão que traz irritabilidade ao coração dos filhos é a alta permissividade, ou em oposição à alta rigidez. Os exageros são perigosos, irmãos. Nem rigidez demais, nem permissividade demais. O equilíbrio, o nosso Deus é o Deus do equilíbrio. Precisamos então ter atenção que quando nós irritamos os nossos filhos, nós estamos pecando contra Deus. Porque quando nós fazemos isso, o resultado disso é desânimo nos nossas crianças, nos nossos adolescentes. E o desânimo pode afastá-los do Senhor. Então, irmãos, cuidado, cuidado. Não irritem os seus filhos. E por último, irmãos, mas não menos importante, gostaria de falar-lhes um pouquinho hoje sobre os princípios nas relações trabalhistas que nós vamos tirar aqui a partir de uma analogia dos conselhos que Paulo traz então para os servos naquele tempo, né? Vamos fazer então na medida da analogia, trabalhar esses princípios que ele traz aqui. Vamos falar em primeiro nos princípios para os servos. Mas antes eu gostaria de ler 1 Coríntios 7, 21 e 22. Foste chamado sendo escravos? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é, para aquele tempo, né? Se eles eram escravos, em Deus eles eram livres. E é isso que eu falei no início da lição. O comportamento cristão muda as relações sociais. Quando você age como Cristo agiu, como você vive o evangelho, a mudança de vida como a Bíblia orienta, então isso traz mudanças à nossa sociedade. Então, Paulo aqui coloca tanto servos, tanto escravos como senhores no mesmo patamar diante de Cristo, são iguais diante do Senhor. E aí ele pede, então vamos falar a partir de agora, irmãos, trazendo para a nossa realidade atual, como empregados e patrões, vamos falar assim. Então, em primeiro lugar, obediência, fidelidade e sinceridade. Você trabalha numa empresa, você trabalha num setor, no serviço público, você precisa obedecer, em primeiro lugar, as determinações daquele setor, daquela empresa, as regras que tem ali. Você precisa trabalhar com sinceridade. Isso porque é o imperativo divino. Isso porque traz ordem nas estruturas sociais. Deus não é um Deus de anarquia. Deus não é um Deus anárquico, ele
gosta da ordem, né? Essa obediência precisa ser integral e ampla em todos os aspectos do seu trabalho. Em todos os aspectos. Ela precisa ser sincera e é algo também espiritual. E agora para os senhores, Paulo fala no versículo 1 do capítulo 4, né? Para os patrões, para os donos de empresa, para aqueles que empregam. Trate os seus servos, nós vamos chamar aqui empregados, com justiça e equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Vamos ter em mente, meus amados irmãos, que a exploração desagrada a Deus. E aí eu falei antes, né, que em Cristo nós não somos oprimidos nem opressores, né? Em Cristo somos todos iguais. Não existe essa todo oprimido um dia quer ser opressor. Em Cristo, não. Se eu um dia fui oprimido, quando transformado por Cristo, eu quero ser liberto, que o que está ao meu lado seja liberto junto comigo. Então, se alguém que hoje tem prosperidade financeira, mas um dia foi explorado, ele não vai explorar, porque hoje ele quer que o outro tenha o que ele não teve no passado, quer que o outro conquiste o que ele conquistou hoje. É assim que o servo de Deus vive e trabalha. Tiago 5, 4-6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tende vivido regaladamente sobre a terra, tende vivido no prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, Deus aqui nesse texto, ele está condenando as riquezas que são mal adquiridas. Então, meu amado irmão, se o irmão é dono de uma empresa, se o irmão é empresário e tem tratado de forma injusta os seus empregados, converta o seu coração. Se o irmão é chefe em um setor, tem uma posição de destaque no seu emprego e não trata com habilidade os seus subordinados, converta o seu coração. Porque Deus quer que você se lembre que você tem um Senhor no céu. Tem alguém acima de você no céu. Se você está tratando sem justiça os que estão abaixo de você em termos de hierarquia trabalhista, é assim que você quer que Deus lhe trate também. E por que nós devemos tratar com equidade? Porque o contrário disso vai produzir transtornos sociais. Nossa sociedade já é tão complicada, tão complexa. Então, irmãos, vivamos de acordo com Cristo, como Cristo viveu, para que nós sejamos um elemento de transformação dessa sociedade. E, em segundo lugar, Deus abomina a exploração. Deus não gosta, Deus não apoia quem explora o seu companheiro, aquele que trabalha junto com você. Então, irmãos, a proposta de Deus para nós é que nós tratemos o outro, seja ele subordinado ou não, com justiça e equidade. Mas falando aqui do nosso tema, né? Se você é chefe, trate com equidade aquele a quem você domina, né? Seja justo, Deus abomina a exploração. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai daqueles que exploram o outro. Então, irmãos, se em algum momento você tem agido em qualquer dessas relações, como esposa, como marido, como filhos ou como pais, como empregados e patrões, de alguma forma que desagrade a Deus, hoje é o dia de converter o seu coração. Mude a sua visão. Arrependa-se do que tem feito. Olhe para Jesus Cristo e que Ele lhes conceda sabedoria para caminhar de forma que agrade ao Senhor, que agrade o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, Pai amado que está nos céus, muito obrigada. Obrigada porque mais uma vez a sua palavra tem falado aos nossos corações. Dá-nos um dia, Senhor, na tua presença. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Amém.